e o capítulo 7, eu nessa manhã 8. Fazia plantaram-se chamadas e da Cilícia e não podiam resistir. Então sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram as testemunhas falsas e depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes de Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio ficaram fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Então, capítulo 7. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isso assim? Estevão respondeu: varãos, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estavam na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra a que vós agora habitais. Nele não lhe deu herança, nem sequer um espaço de um pé, mas prometeu-lhe dar a posse dela, e depois dela a sua descendência, não tendo ele filhos. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em uma terra estrangeira, onde seria escravizado e maltratado por 400 anos. Disse Deus, julgarei a nação. Desculpe, irmãos. Deus julgará as nações, e daí da qual foram escravos, e depois disso sairão dali e me seguirão neste lugar. Então lhe dei a aliança da circuncisão, assim nasceu Isaque a Abraão, e Abraão circuncidou o 8º dia. Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, e o livrou de todas as aflições, e concedendo-lhes também graça e sabedoria perante o faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa de Israel. Sobreveio, porém, a fome em todo o Egito e em Canaã, e houve grande tribulação, e os nossos pais não acharam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez conhecido e por seus irmãos, e se tornou conhecido de Faraó e a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, e isso é 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, e ele também morreu nossos pais. E foram transportados para Siquém e posto no sepulcro que Abraão ali comprara com o dinheiro dos filhos de Amor. Como, porém, se aproximava o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. E até que se levantou ali um rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar os seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou-o como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras.
Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratar injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus o queria salvar por intermédio dele, e eles, porém, não o compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou conduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeste uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: Quem és tu, autoridade e juízo sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste aquele egípcio? A essas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino em uma terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorrido 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no monte Sinai, um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e aproximou-se para observar e ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira as suas sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci para libertá-los. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. E este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, como assistência do anjo que lhes aparecera na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. E foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vós, vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. E este Moisés, que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falara no monte Sinai, e com os nossos pais, ao qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro de ouro, ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: Ó casa de Israel, porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos. E acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela de Refã, figuras que fizestes para os adorar? Por isso o desterrareis para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre os pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizera segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe explicou a faculdade de prover moradas para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feitas por mão de homens, como diz o profeta. O céu e a terra, o céu é o seu trono e a terra estrado dos seus pés. Que casa edificareis, diz o Senhor, e qual lugar é do seu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Versículo 51. Homens de duro cerviz e incircuncisos de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram os nossos pais.
também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora tornastes traidores e assassinos. Vós que recebeste a lei por ministério de anjos, não a guardastes. Que Deus abençoe assim a sua palavra em nossos corações nessa manhã, amém? Vamos orar? Pai querido, Deus amado, graças te damos, ó Deus, pela leitura que fizemos desse texto aqui nessa manhã, Pai. Que o Senhor possa abençoar essa palavra em nossos corações, Pai, para que saiamos aqui maiores do que chegamos, ó Deus. Obrigado por essa oportunidade de discutir a sua palavra, de ler esse texto, que a tua palavra possa falar aqui mais alto, Pai, que o inimigo não tenha nenhum poder sobre o culto que te prestamos nesta manhã, Pai, mas que tão somente a tua graça poderosa e maravilhosa venha reinar conosco aqui, Pai. É o que te oramos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar, amados. Amados, o texto é grande, mas ele é um texto muito, muito bonito, né? É um texto que fala aqui sobre, nós vimos aqui uma exposição, né, da defesa, né, da prisão de Estevão, né, e da sua defesa, né, uma defesa maravilhosa, uma defesa inteligente, de forma muito clara e muito concisa, né, diante de uma situação constrangedora, né. E nós podemos, se tivesse que dar um título aqui para essa reflexão, né, eu diria que o título seria o seguinte: a igreja em Jerusalém e uma testemunha fiel. A igreja aqui ainda estava em Jerusalém e Estevão foi uma testemunha que revelou assim, uma fidelidade muito grande ao Deus Todo-Poderoso, né? Então, com palavras de graça e poder, Lucas liga aqui o trabalho de Estevão, a misericórdia, a cura, ao ensino da pregação, à obra dos apóstolos, né? Então, Deus abençoou o trabalho de Estevão, irmãos, do mesmo grau, na mesma amplitude que ele abençoou os feitos dos apóstolos, né? Então, o nome Estevão no grego significa Estefanos, que significa coroa. Então, alguns acreditam que ele era um judeu helenista e ele era da dispersão, que cresceu na Palestina e era versado no grego. Então, assim, como Estevão significa coroa, né? Ele foi o primeiro a ser coroado, né? Daqueles 7 que foram escolhidos lá, né? Foi coroado com a morte, porque servindo no plano divino. Então percebemos aqui que o texto ele é autoexplicativo, né? Embora ele tenha aqui uma sequência de versículo 15 até o 53, né? Nós temos apenas 2 divisões, né? Não sei se a sua Bíblia também é assim, mas ele tem apenas 2 divisões aqui. A primeira divisão fala do versículo 8 ao 15, que fala sobre a prisão de Estevão, e a segunda é basicamente a defesa de Estevão, né? Uma defesa inteligente, né? Então aqui, nós percebemos aqui, quando lemos o versículo 8, que Estevão era cheio de graça e poder, e realizava grandes prodígios e sinais entre os povos, né? Estevão, irmãos, foi escolhido entre aqueles 5, mas ele era diferenciado. Estevão era um homem cheio de graça e de poder, conforme o texto nos diz aqui nessa manhã. Estevão era, de fato, um cidadão dos céus. Estevão amava mais a pátria celestial do que as suas tradições de origem terrena. Estevão amava mais a vida do seu mestre do que a sua própria vida. E qual foram, aqui, né, a missão daqueles 7 que foram escolhidos para servir a mesa dos apóstolos, né? Basicamente, a missão daqueles 7 era servir às mesas e cuidar das viúvas, né? Cuidar das pessoas carentes que estavam passando por dificuldade. Mas, irmãos, percebam que Estevão era um dos que fez além do que era determinado pela sua designação. Percebam que ele curava, ele pregava, ele tinha uma grande eloquência para discutir, ele era um grande conhecedor da Bíblia, do Antigo Testamento, e ele era um homem fiel a Deus. Essa talvez seja uma forma de classificar as características de Estevão, né? Então, assim, nós vemos aqui que Estevão fazia além do que foi designado. Irmãos, será que existe algo aqui na igreja a mais no serviço pastoral, no serviço diaconal, no serviço das escolas bíblicas, como nos diretores? Será que existe algo que nós podemos fazer além do que nós fazemos hoje, irmãos? Percebam que
essa lição de Estevão mostra para nós que Estevão era diferente dos outros 6. Percebam que há aqui uma lição para nós, mostrando que Estevão tinha uma característica diferente dos demais que foram eleitos. Então, ele era uma pessoa que buscava servir ao Senhor com qualidade, com aquilo melhor que ele tinha na sua vida. Percebam também que esse aprendizado, né, essa diferenciação de Estevão trouxe algo que foi constrangedor. Né? Perceba que no versículo 9 a 11, se você ler comigo, você vai ver que levantaram-se, porém, alguns dos que eram das sinagogas dos libertos, homens que ali discutiam com Estevão, homens que não podiam resistir, conforme o versículo 10, à sabedoria e o espírito com que ele falava. Notem que quando alguém se destaca, seja no meio cristão, seja no meio do nosso trabalho, na nossa escola, percebam que há, sim, alguém que é contra isso, alguém que quer destruir essa reputação. Percebam que esses homens, eles subornaram alguns homens, conforme está escrito no capítulo 11, e disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Então, irmãos, percebam que Estevão era cheio do Espírito Santo, ele experimentava uma graça muito grande, ele era uma bênção para o povo que estava em sua volta, e, para ser mais exato, ele incomodava, irmãos. Estevão estava incomodando através do que ele fazia. Então, mas nós percebemos aqui que existiu naquela época uma oposição de alguns, né, que a Bíblia chama de libertos, da sinagoga dos libertos, que estavam se opondo verdadeiramente a essa obra maravilhosa que Estevão fazia em prol do nosso Deus Todo-Poderoso. E aí, irmãos, do versículo 6 a 15, irmãos, quero que os irmãos leiam comigo, que existe uma pergunta que eu quero fazer para os irmãos aqui nessa manhã. Quais eram as acusações contra Estevão? Leiam comigo. Versículo 11. Então subornaram alguns homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Aqui nós temos duas acusações. No versículo 13, a parte B, diz o seguinte: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Mais duas acusações. E no versículo 14 ele diz: porque o temos ouvido dizer que esse Jesus Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes de Moisés nos deu. Note então, os irmãos, que há 6 acusações falsas, 6 denúncias falsas de homens que foram subornados para acusar Estevão. Percebam que há 2 acusações na parte B do versículo 11, 2 acusações na parte B do versículo 13, e no versículo 14 nós temos mais 2 acusações. Ele blasfema contra Moisés e contra Deus. Fala contra o lugar santo e contra a lei. E Jesus Nazareno destruirá esse lugar e mudará os costumes de Moisés nos deu. Estas são as acusações que fizeram contra o Estevão naquele lugar. Irmãos, eles subornaram homens para fazer essas denúncias e Estevão é levado ao Sinédrio. Irmãos, o Sinédrio ficava no templo. Só para os irmãos entenderem o que era o Sinédrio, o Sinédrio tinha aproximadamente 35 homens, que eram homens que ajudavam a julgar as pessoas, as leis naquela época. O Sinédrio era como se fosse um semicírculo. Imagina que aqui teria assim, um grande espaço, um círculo lá atrás e voltava por aqui. Ó. Os irmãos já viram a arquibancada de futebol, quando tem aquelas escadinhas? Então ficava assim, era aqueles homens, vários sentados ao longo daquele semicírculo, e lá no alto tinha uma cadeira onde ficava o sumo sacerdote. Então ali, imaginam Estevão levado à frente daqueles homens. Hein? Imaginem só, ficar em pé, num semicírculo, e encarar os membros do Sinédrio, assentados em fileiras. Isso talvez, como eles eram autoridades, intimidaria qualquer pessoa que fosse levada a juízo. Irmãos, imaginem. Estevão, agora, estava como no banco de réus, e quando todos que estavam ali, assentados, ansiosos, olhando atentamente para ele, e nós percebemos aqui no versículo 15, algo diferente. Percebam que Lucas, ele declara algo diferente. Agora, perceba aqui que há um fulgor
divino que parece envolvê-lo. Lucas declara escreve que o rosto de Estevão era como o rosto de um anjo. Percebe, irmãos? E aí nós deduzimos que Lucas tenha recebido esse relato de alguém que estava naquele sinédrio. E alguns estudiosos dizem acredita que esse relato veio de Paulo, que Paulo estava no sinédrio, provavelmente estava no sinédrio, junto com aqueles homens, julgando a Estevão. Esse é o fato que nós descobrimos aqui nesse texto. Então agora, irmãos, nós percebemos que a situação de Estevão se complicou. Estevão está diante do sinédrio, diante das autoridades, e de imediato ali, alguns homens estão fazendo acusações, fizeram 6 acusações falsas sobre a vida de Estevão. Estevão precisava se preparar instantaneamente, o seu cérebro tinha que agir rápido para ele desenvolver uma defesa para que ele pudesse sair daquela cilada que estava sendo montada para ele ali. Imagina, irmãos, quando o advogado precisa preparar algo, né, talvez uma defesa para algum dos seus clientes, talvez ele trabalhe ali um mês, uma semana, pegando causa, pegando detalhes para poder talvez desenvolver uma boa defesa, mas Estevão não teve tempo, irmãos. Foi instantaneamente. E note que a defesa dele foi uma defesa divina, abençoadora, uma defesa que levou ele, através do conhecimento da palavra de Deus, através do conhecimento que ele tinha experimentado ao longo de toda a sua vida. Ele começa mostrando aqui, conforme nós lemos aqui, né? Usando os homens do Antigo Testamento. Então, irmãos, ele usa aqui Abraão. Os irmãos percebam que do versículo 1 ao 8 ele fala de Abraão, ele fala sobre José, e ele usa um grande parte do texto falando sobre a vida de Moisés. Então perceba que ele fala também do tabernáculo no final, e no final ele fecha uma aplicação especial aqui, do versículo 51 e 53, quando ele faz uma aplicação da sua defesa, de forma maravilhosa. Interessante, irmãos, que para quem observar com detalhe aí, para cada uma das acusações que nós falamos aqui, ele faz uma refutação na sua defesa. Foi uma coisa rápida. Pensou rápido, mas fez uma coisa de primeira qualidade. Perceba que, quando o sumo sacerdote, no versículo 1:7, diz assim: e disse o sumo sacerdote, ele tomou a palavra e todos aqueles homens do sinédrio estavam ali, observando. Ele disse: porventura, é isso assim? Ele falou para Estevão. Aí Estevão tomou a palavra e disse: varão irmãos, no versículo 1 ele diz, versículo 2, né? A defesa verdadeiramente começa no versículo 2. Ele fala: varão, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse: sai da tua terra e da tua parentela e dirige à terra que eu te mostrarei. Irmãos, aqui temos um resumo do evento do Antigo Testamento. Lucas descreve este evento não para contar a história do capítulo de Gênesis 12, mas para mostrar a autoridade que Deus tinha colocado para Estevão na pregação da palavra. E aí, concluindo aqui a história de Abraão, ele fala de 2 coisas importantes na fala de Abraão. Ele fala sobre a promessa e fala sobre a aliança que Deus deu a Abraão. Ele fala da promessa repetidas vezes, e que Deus daria, né, uma grande descendência a Abraão, ainda que ele não tivesse filhos, na terra de Canaã, com a possessão perpétua que seria dada ao povo de Israel. E ele fala da aliança também, a aliança da circuncisão, quando Isaac foi circuncidado ao 8º dia como aliança. Então, irmãos, Lucas mostra que Estevão era conhecedor das Escrituras, como vai apresentando aqui diversas vezes onde o povo de Israel falhou para poder reforçar assim a sua defesa. Perceba que Estevão usa o primeiro ponto aqui, mostrando o fato onde o povo de Israel falhou na sua defesa, para que ele pudesse fortalecer a sua defesa. Então ele diz o seguinte, que no versículo 9, né, quando ele fala de 9 a 16, está falando sobre José aqui do Egito, no capítulo 7, ele diz o seguinte, versículo 9, né, os patriarcas invejosos de José venderam para o Egito, mas Deus estava com ele. Perceba, irmãos, que ele fala sobre os patriarcas, a inveja, quando eles vendem para os ismaelitas e, consequentemente, para o Egito, né? Deus
Estevão evita detalhes positivos, mas ele fala que Deus estava com ele e livrou de todas as tribulações, porque ele estava numa terra estranha. Então, nós percebemos, irmãos, que a inveja é algo que deve ser vigiado, né? Perceba que a inveja é algo que tem destruído a vida de muitas pessoas, destruiu a vida de José, mas Deus estava com ele, tentou destruir a vida de José, mas Deus estava com ele. Perceba que a inveja é algo que nós devemos cuidar, devemos tomar cuidado com a inveja. A inveja, principalmente quando nós vemos alguém no nosso meio, ou nossos parentes que estão prosperando, a gente começa, o nosso coração ele é maligno. A inveja aparece, assim como apareceu aqui. Então, Estevão fala primeiro o erro dos nossos pais para aquele público. Imagina aquelas pessoas fitadas, com os olhos fitos em Estevão, e ele fala a primeira coisa aqui, que os nossos pais falharam quando venderam José para o Egito, por causa da inveja. No entanto, se Estevão tivesse falado de forma diferente, né, mais suave, eles não teriam entendido a mensagem. Mas aí Estevão, né, ele fala mais um erro aqui, um outro tropeço que nossos pais teve no passado. Ele fala aqui, quando ele fala de Moisés, né, quando Moisés é rejeitado pelos seus irmãos, lá no versículo 23 ao 28 está essa história lá. Mas especificamente no versículo 25 ele fala: Moisés cuidava que seus irmãos compreendessem que Deus os queria libertar por intermédio dele, e eles não compreenderam. Irmãos, perceba que Moisés foi criado na cultura egípcia, ele tinha uma grande eloquência, ele era uma pessoa bem preparada, conforme o texto nos falou aqui, mas no verso 25 mostra como os israelitas, né, como o povo que estava escravizado, não compreenderam que Moisés era o libertador que Deus tinha mandado para eles, né? Ainda que Moisés estivesse familiarizado com essa profecia divina, seus patriarcas não aceitariam ele como libertador. Percebam que Estevão diz que eles não compreenderam, endureceram os seus corações. Note que, irmãos, quando o nosso coração está endurecido, Deus cega o nosso entendimento, nós não conseguimos compreender nada. Isso aconteceu com o povo de Israel. Nós percebemos aqui que é um grande aprendizado, que pessoas que têm o coração endurecido têm dificuldade de compreensão. Esse é o fato, né? Então nós percebemos que Estevão revelou aqui 2 pontos, né, para nós até o momento, do povo de Israel, onde o povo tinha falhado. E ele revela também, no versículo 35 ao 41, especificamente no 39, ele diz o seguinte: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram no seu coração e voltaram para o Egito. Note que logo depois, aqui no 40 ele fala, dizendo a Arão: faze-nos deuses e que vão adiante de nós, porque quanto a Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu, mas naqueles dias fizeram o bezerro de ouro e ofereceram o sacrifício ao ídolo, alegrando-se das suas próprias mãos. Percebam que o povo já estava no deserto, caminhando rumo à terra prometida, com uma grande promessa de ter uma vida farta, sadia e saudável, mas o coração ainda estava lá no Egito. Irmãos, percebam que isso para nós é muito importante. Percebam que há um risco muito grande da pessoa estar aqui no nosso meio, está congregando, está lendo a Bíblia, está dizimando, mas o coração está lá no Egito. O coração está nas coisas do mundo. O coração está no pecado. Perceba que é um grande ensinamento para nós aqui acerca disso. Perceba que os nossos pais erraram nesse sentido, e o povo de Israel errou na era de Cristo, e nós continuamos caminhando no mesmo erro, fazendo as mesmas mazelas. O coração está na coisa errada. Isso aconteceu. Então, Estevão continua aqui a sua defesa de maneira maravilhosa, mostrando os pontos onde nossos pais erraram. Os irmãos no final vão entender por que disso aqui. E por fim, no versículo 43, né, que está aqui falando até a 4ª rebeldia do povo de Israel, quando o povo abandona, quando Deus abandona Israel. Então ele fala assim, antes, né, no versículo 43, né, tomaste o tabernáculo de Moloque, a estrela do vosso Deus Refã, figura que fizeste para as adorar, por isso vos transportarei para além da Babilônia. Note que Deus, em outras palavras aqui,
virou as costas para o povo. Então, por fim, Estevão reforça os erros do povo de Israel aqui, aproximadamente 4 itens. Aqui Estevão muda, deixando de seguir a sequência histórica do pecado de Israel para fazer uma observação pertinente a que Deus virou as costas. Deus virou as costas para o povo. Então, com esse relato, irmãos, de forma, em resumo, aqui é um resumo que Estevão fez, tá? Do Antigo Testamento, em forma de resumo, ele vai mostrando para aquela audiência, para aquelas autoridades que estavam ali observando ele vai mostrando aqui que os patriarcas, todos unanimemente, a geração de Israel toda tinha um histórico de se desviar claramente da vontade do Pai. E no verso 37, ele fala uma coisa interessante mais. Ele fala assim, o próprio Moisés disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. Aqui, Moisés está falando de Jesus, irmãos. Então percebam que o povo do Sinédrio sabia tudo isso, mas eles endureciam o coração com relação a Cristo. A promessa do libertador, ela foi feita pela boca do próprio Moisés, que os israelitas idolatravam. Moisés falou que viria um libertador, que seria semelhante a ele, mas que ia resgatar o coração do homem. Então, irmãos, toda essa narrativa que Estevão faz aqui, do versículo 2 ao versículo 50, serve como um prelúdio para a aplicação que ele faria a partir do versículo 51. Note que no versículo 51, Estevão diz o seguinte: homens de duro cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, e assim vós sois como vossos pais. Percebe por que Estevão falou tudo aquilo que ele falou ali dos profetas, dos nossos patriarcas? Ele falou tudo aquilo para poder falar essa frase aqui, irmãos. Ele falou assim, homens de duro serviço e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistiu ao Espírito Santo, e assim como vossos pais, ele citou os erros aqui dos nossos pais, ele diz, vós sois assim como vossos pais. E ele diz, qual dos profetas vocês não perseguiram, vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Percebam que nas entrelinhas aqui, Estevão queria dizer o seguinte, que Israel cometeu transgressões e rebeldias contra Deus no passado. Mas ele queria dizer o seguinte, a rebeldia continua. Porque eles mataram o libertador que foi prometido. Note que a palavra povo de duro serviço, Estevão escolhe cuidadosamente as suas palavras para dirigir aquela suprema corte. Ele seleciona essa expressão que chama duro serviço, que Deus utilizou lá em Êxodo 33 para falar com o povo quando o povo fez o bezerro de ouro. Deus falou assim, povo de duro serviço. Então, assim, eles não tiveram dificuldade de entender o que Estevão estava falando. Deus está falando duro serviço. Duro serviço, irmão, tem origem nos animais que recebiam dos fazendeiros, né, os bois e os cavalos, recebiam um jugo no pescoço para puxar carga. Então, alguns não deixavam que o dono colocasse aquele jugo no seu pescoço. Isso, então, tem um sinônimo de desobediência. Quando ele falou que aqueles homens que eram o povo do serviço, eles eram desobedientes à palavra de Deus. E aí, quando ele fala que estão incircuncisos de coração, ele está dizendo também que eles não faziam parte da aliança de Deus. Porque percebam que quando Deus fez aliança com Abraão, qual que foi a aliança que Deus fez com Abraão? Ele tinha que circuncidar todo macho até o 8º dia, né? Então, quando ele chama eles de incircunciso de ouvidos, de coração e ouvido, ele está chamando eles dizendo para eles que eles não fazem parte da aliança de Deus. Note, então, que ele faz, no versículo 52 e 53, uma acusação precisa, clara, àqueles religiosos. E ele vai dizer o seguinte, qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. E ele diz no 53, vós que recebeste a lei
por ordenação dos anjos e não as guardastes. Percebam, irmãos, que Estevão está mostrando para aquele público, para aquele sinédrio composto daqueles homens, que o padrão estava se repetindo. Que o povo escolhido por Deus estava rejeitando o seu libertador. Essa é a tônica da mensagem. Então, Estevão se dá ênfase no final, quando ele diz: vocês receberam a lei como uma ordem a ser seguida, mas não a seguem. Percebam que os judeus conheciam as Escrituras, eles sabiam o que tinha escrito na Torá, que eram todas essas coisas, mas eles de fato não queriam seguir aquilo. O coração estava endurecido. E aí a ideia central do texto, do autor, é mostrar para o sinédrio que aqueles que foram levantados no passado para libertar o povo foram rejeitados constantemente, desde os profetas até os homens escolhidos de Deus. Israel, e que Jesus veio, né? A ideia é essa, que o povo rejeitou, mas que Jesus veio também como libertador, mas que também foi rejeitado pelos religiosos da época. Então Israel não mudou, irmãos. A transgressão e a rebeldia continuam. Esse era o ponto-chave da mensagem da defesa de Estevão. E percebam que existe uma pergunta que sempre vem à nossa mente, né? Qual é a reação esperada daquela audiência naquela época? Será que Estevão tinha em mente o que ele desejava, né? Será que Lucas, quando escreveu isso aqui, ele imaginou o que seria a resposta daquele povo? Qual seria a resposta daquele povo em relação àquela palavra que foi citada que foi muito precisa para a vida daqueles homens? Que seria precisa para a vida daqueles homens? Talvez, será que Estevão esperava que houvesse ali um arrependimento em massa dos membros do Sinédrio? Será que Estevão esperava isso? Será que ele esperava ali uma compreensão de que Jesus era maior que Moisés? Ou será que ele esperava que eles entendessem que a salvação agora era pela graça, não era mais através da lei de Moisés? Talvez eles esperassem que tivesse um quebrantamento, não sei, que todos ali caíssem de joelho, clamando pela misericórdia de Deus. Irmãos, eu creio que sim. A Bíblia não fala isso não, mas eu creio que Estevão esperava assim, uma reação positiva dos sinédrios. Embora essa reação foi negativa, e mais para frente o texto vai dizer que ele é apedrejado por isso, mas Estevão talvez esperasse que houvesse ali um reconhecimento da verdade. Mas não houve. Infelizmente. O texto termina com o final do capítulo 7, Estevão sendo apedrejado por falta de entendimento e compreensão daqueles que ouviram a sua defesa. Aí, irmãos, eu pergunto para os irmãos desta manhã, o que esse texto espera de positivo da nossa vida? O que você tiraria de fruto, de reação positiva, diferente da reação do Sinédrio para a sua vida nessa manhã? Talvez eu não quero que você diga, mas eu gostaria de deixar alguns pontos aqui. Buscar estar cheio do Espírito Santo. Talvez seja uma delas. Escolher falar a verdade, não agradar homens, agradar a Deus. Às vezes a gente busca em alguns momentos da nossa vida falar uma palavra que encaixa na situação da pessoa para não falar a verdade. Estevão não se preocupou com isso. Ele falou a verdade, independente da consequência. Então, assim, outro ponto. Não tenha medo das consequências de obedecer a Deus. Ainda que você sofra por isso. Não tenha medo. Porque a nossa recompensa é maior do que o sofrimento que passaremos aqui. E o ponto final, seja fiel a Deus até o fim. Talvez seja essa uma das lições que tiramos da vida de Estevão. Ser fiel até o fim, irmãos. Sem chorumelo. É ser fiel. E ponto final. Que Deus os abençoe, irmãos. Que nós possamos trazer para nós esse grande exemplo de Estevão, que foi um homem que foi fiel até o fim da sua vida. E guardou
a palavra de Deus. E com certeza teve a coroa da justiça. Não dos homens, mas de Deus. Que Deus abençoe, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Deus amado, te damos graças nessa manhã, ó Deus, pela palavra que o Senhor colocou em nossos corações, Pai. Obrigado por esse capítulo maravilhoso, quando nós estamos estudando aqui o livro de Atos, quando fala da história da igreja, a vida da igreja, as dificuldades encontradas, ó Deus, e nós sabemos que nós também, como igreja, que nesse tempo, nessa dispensação que o Senhor nos colocou, enfrentamos as mesmas dificuldades, ó Deus. Mas nós te pedimos que o Senhor seja com a tua igreja aqui nesse local, que o Senhor possa abençoar a nossa vida, possa nos fazer cada dia melhores, ó Deus, em nome de Jesus. Que tudo que fizermos aqui seja para a honra e para a glória do teu nome, Pai. É o que te oramos nessa manhã, em nome de Jesus.